cumprimentar os camaradas de Ourinhos, especialmente aquele que começou essa trajetória, o camarada Horta, mas também todo o grupo do pessoal Ourinhos que eu pude conhecer aqui por questões familiares, mas que já foram questões afetivas, já, então a fala do Lucas me representa muito. Queria cumprimentar também o camarada Mário, estou conhecendo agora, eu achei, me falaram que ele era uma figura bem de esquerda, não sei se eu achei ele muito parecido com o Jeremy Corbyn lá do trabalhismo inglês, eu acho que ele muito lembra, também pelas posições políticas, então seja bem-vindo, mesmo que não no pessoal, mas lá no nosso campo político, que é muito importante. E o Márcio também, que, além disso, veio conosco aqui de Sorocaba, que foi apresentado, não sei cadê o Márcio, mas é uma figura muito importante, é um dirigente, é um construtor nosso aqui também. Foi o primeiro membro do pessoal, um dos primeiros que colocou na ordem do dia a necessidade do pessoal se interiorizar junto com o Marcelo, junto com a Magda, junto com os companheiros. Então, ele, apesar da descrição, é um revolucionário discreto, é um grande quadro. Então, dito isso, para também não ficar sem mais delongas, eu quero saudar a Roberta, dizer que nacionalmente ela teve na conferência do mês, junto com a turma da TLS, que é o agrupamento político do qual nós somos parte, que constrói o pessoal, que tem a Sâmia Bonfim como a sua principal porta-voz nacional. Foi muito bem recebida e eu acho que o pessoal ganha muito com a vinda da Roberta, mas eu acho que esse fato transcende o próprio pessoal. Eu acho que é um fato político histórico para a cidade de Ourinhos, para a região e para o pessoal nacionalmente. Por quê? Primeiro, porque afirma o protagonismo das mulheres. Antes nós tínhamos que ter uma discussão, como falou a Poli, sobre isso, até relativa em muitos setores de esquerda. Hoje isso já é uma realidade. As nossas lideranças, as nossas figuras, as nossas referências são quase todas mulheres femininas e feministas. Então, nessa semana que parte do 8 de março até o dia 14 de março, que é o dia da Marielle, que eu sei o quanto isso também custou politicamente para esse embate aqui, é simbólico que Ourinhos esteja ao Roberto. Também quero registrar que a Sâmia tem feito um papel fundamental. Ela não só é a melhor deputada no Brasil porque ela é reconhecida por isso, mas também ela é a deputada que é a voz principal de luta contra a extrema-direita e para tocar em temas que outros partidos, como o próprio PT, não tocam. Hoje foi apresentado, semana passada, o PL dos aplicativos, que é um PL que coloca para trás a consciência dos trabalhadores, é um atraso, está a serviço das grandes empresas. O Lula e o PT não vão criticar. Para isso tem o pessoal, para isso tem a Sâmia. Por isso que a Roberta se soma também nesse partido que faz o papel que outros não fazem e não farão. Por isso que a gente não está fazendo essa reunião aqui no salão empresarial ou numa articulação de outros espaços, sim, no espaço nosso, sindical, das mulheres, dos trabalhadores e dos professores. Bem-vinda, Roberta, valeu, Sâmia. Estamos abrindo um pequeno passo para uma nova era do pessoal. E agora, Paulo Neves, nosso militante da TLS e membro da executiva da POS. Boa tarde, camaradas de Ourinhos e região, e também os camaradas que vieram de outras regiões do estado. O camarada Márcio, como o Israel colocou aqui, também tem a nossa pré-candidata a vereadora de Atibaia, aqui presente, a Erinéia, que nós nos encontramos no dia do ato, no Dia Internacional das Mulheres, lá no MASP, debaixo de uma chuva torrencial, onde estava a Roberta também, e uma grande parte de mulheres combativas, guerreiras, que reafirmam cotidianamente aquilo que a companheira Pauliana falou aqui. E o lugar de mulher é onde ela quiser. Nesse sentido, através da TLS, a nossa corrente sindical, nós estamos muito orgulhosos desse ato de vinda, de filiação, de formalização da vereadora Roberta no PSOL ocorrer aqui na subsede da POS, porque é uma subsede que é um bastião de combatividade na defesa dos direitos dos servidores públicos, dos professores, mas sobretudo da classe trabalhadora nessa região. E o mandato da Roberta, eu tenho certeza que também é, na realidade, um mandato que se consubstancia
por essa premissa, né? Ser efetivamente, nossos parlamentares são tribunos e tribunas do povo e que praticam, que defendem os direitos dos trabalhadores e colocam em debate a necessidade programática para voltar os recursos públicos a serviço da classe trabalhadora, como faz a nossa combativa guerreira Sâmia Bonfim na Câmara dos Deputados. Que enquanto, como Israel colocou, muitos parlamentares eleitos por partidos de esquerda e progressista chegam lá, tremem na hora de enfrentar, e a Sâmia não. A Sâmia vai para cima, assim como ocorreu na CPI do MST, e com certeza agora vai enfrentar para derrotar aquele ventríloco do Bolsonaro na Comissão da Educação, que é o Nicolas Ferreira, e acabaram entregando a comissão para um cara que não sabe nem estudar, nunca leu um livro. Então, para concluir minha fala, eu queria também citar aqui uma frase do escritor uruguaio que eu gosto muito, é uma referência para nós da esquerda, que é Eduardo Galeano. Dos medos nascem as coragens, e das dúvidas as certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível, e os delírios outra razão. Então, são passos como esse dado pela companheira Roberta, que nós vamos construir uma nova realidade e enfrentar os poderosos aqui em Ourinhos e construir efetivamente uma nova sociedade. Muito obrigado, camarada. Agora, Moacir, pela TLS Sindical. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero iniciar minha fala dizendo que há uns 15 dias atrás, eu e a companheira Poliana estivemos em Dourados, no Mato Grosso, e nós nos reunimos para construir, organizar a luta das companheiras e companheiros, professores e professoras daquele município de Mato Grosso. No final, nos perguntaram: valeu a pena vocês andarem 1000 quilômetros, colocar a vida de vocês em risco? Eu falei: para organizar a classe trabalhadora, para ver essas mulheres guerreiras, valiosas, que tinham acabado de disputar uma eleição e perderam as eleições por diferença de 32 votos. O que eu quero dizer com isso? Que vale muito a pena a nossa luta. Eu quero dizer que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu e o Paulo Neves estivemos aqui na subsede conversando com o companheiro Horta, solicitando que ele fizesse parte do grupo político sindical que iria disputar as nossas eleições, e valeu a pena nós andarmos mais de 400 quilômetros, porque o companheiro está junto com nós até hoje e é um companheiro de luta. Quero dizer que valeu a pena estar aqui hoje com todos os companheiros e companheiras aqui presentes, e mais gratificado eu fico porque eu estou na presença aqui da companheira Roberta, que está vindo para o PSOL, que com certeza será também uma guerreira, como é aqui e como sempre foi. E para terminar, está perto, ao lado da melhor deputada do Brasil. Então, não tem gratificação mais importante, de maior qualidade, e isso é o que nos move. Então, valeu muito a pena estar hoje aqui. Então agora a Roberta vai fazer uma fala, né? Que é a nossa estrela do dia também. Como não? Depois de tudo isso que a gente fez. Por favor. Boa tarde a todos. Eu estou bem emocionada. Talvez seja um pouco difícil falar tudo que eu planejei. Quero aqui cumprimentar
cumprimentar toda essa mesa maravilhosa, todos que estão aqui hoje, a quem teve a ideia linda de fazer esse banner que me deixou super emocionada. Eu fiquei um pouco, eu fiquei muito emocionada mesmo, mas eu preparei. Não está saindo som? Não? Mais perto? Ah, tem que falar muito perto aqui. É que a câmera é assim. Vou falar mais perto. Eu preciso começar agradecendo, já agradeci. Vou agradecer especialmente a deputada Sandra, que assinou minha ficha, e esse é um marco muito importante. Eu quero começar contando a história de como eu fui para o PT e como eu sou grata por esse processo. Eu estava aqui, nesse lugar, num círculo enorme, dando uma palestra sobre benefícios previdenciários. Para quem não sabe, eu sou assistente social, eu trabalho no INSS aqui de Ourinhos desde 2009. E ao terminar a palestra, Mário Ferreira me pega bem no cantinho, tomando água, e fala: nossa, como você fala bem, você devia ser candidata a vereadora. Ele era presidente do PT na época. Você falou, Mário, você é professora e você fala bem. Eu falei: eu não sou professora, então não vou ser candidata. E uma semana depois eu já estava lá na casa dele, fazendo a filiação. Foi muito rápido. Ele me convenceu muito rápido. E naquele dia, 4 de abril, eu saí daqui com um convite e uma semana depois eu já estava pré-candidata em 2019. Então nós fizemos o coletivo em frente, fomos agregando pessoas, fomos crescendo, a campanha foi acontecendo, veio a pandemia, a gente continuou fazendo live, tentando fazer o que a gente podia pela rede. Era a nossa primeira vez como candidatos, tendo o apoio do Mário e de várias outras pessoas, não só do PT, pessoas que também não eram do PT, e a gente construiu essa caminhada. Nós somos o 10º mais votado aqui na cidade, aqui são 15 cadeiras, e isso foi muito simbólico pra gente, O primeiro coletivo eleito, uma mulher à frente, eu sou a primeira mulher do PT eleita, a primeira mulher de esquerda que faz um mandato combativo na Câmara. Então essa construção eu tenho muito carinho por ela, foram muitas pessoas que fizeram parte, algumas foram embora, outras estão com a gente, outras participam de vez em quando, mas eu não me sinto só, em nenhum momento, eu nunca me senti só. A grande questão do mandato coletivo não são alguns integrantes, que a gente chamava de co-vereador, chama de co-vereador, o coletivo ele é muito maior que a gente, e hoje eu me sinto muito acolhida por esse coletivo. Quando eles vão na Câmara e assistem a sessão, e ficam ali me dando força, quando estão aqui no dia de hoje, um dia, segunda-feira, à tarde, a gente sabe o quanto é complicado. Então, assim, toda essa trajetória do coletivo em frente, por isso que eu continuo usando o termo mandato coletivo, porque o nosso mandato é coletivo sim, porque tem muitas pessoas que fazem parte, que contribuem na parte da cultura, na parte do meio ambiente, assistência social, da infância, da pessoa com deficiência, que lutaram com a gente na rua contra a concessão da SAI. A gente fez uma luta muito grande na rua de pegar assinatura para tentar fazer um plebiscito, não deu certo. O plebiscito quase deu, A gente conseguiu as 5.000 assinaturas, mas infelizmente não conseguiu o plebiscito, mas nós fizemos uma campanha de informação na rua, levando panfleto para as pessoas nos bairros, nas feiras. Através do mandato a gente conseguiu fazer um debate muito bonito na cidade, que é o das doulas. A gente tem aí uma luta, logo vai entrar de novo pela 4ª vez o projeto de lei que autoriza doulas nos hospitais e maternidades aqui de Ourinhos em votação. Os projetos mais importantes para nós mulheres são rejeitados em Ourinhos. O das doulas, o dossiê Mulher Oriense, o Dia Marielle Franco de enfrentamento às violências contra as mulheres negras. A gente não consegue tocar para frente esses projetos. E também projetos outros, como o da cultura, que a gente não conseguiu tombar provisoriamente o último coreto da praça de Ourinhos. Então a gente tem uma luta muito grande. Nós precisamos de mais pessoas nesse espaço. Ver essa casa cheia hoje dá muita esperança, Porque sempre que eu converso com mulheres, até para convidar mesmo, para ser candidata, para fazer parte desse processo, eu ouço muito. Eu acho que 100% das mulheres falam isso. Falam: Roberta, mas você sofre tanta violência lá, eu vejo tudo que você passa, por que eu vou entrar nisso? E a minha resposta é sempre a mesma: eu sofro tanta violência porque eu estou sozinha naquele espaço. Nós precisamos de mais mulheres naquele espaço, para que não fique uma lá sofrendo as violências políticas de gênero que são cotidianas lá. Então, eu quero reafirmar o
isso, que eu estou mudando de partido, mas não mudo os meus ideais, não mudo o meu lugar de fala. Eu sou uma mulher que defende os direitos das mulheres, defende os direitos dos servidores públicos, defende os serviços públicos. Como assistente social, né, eu tenho essas pautas já desde de formato, desde a faculdade, mas aqui em Ourinhos a gente consegue trabalhar isso muito bem. Então, eu queria deixar esse recado. Quero deixar mais um recado bem importante, já que eu estou falando de mulheres. A deputada Mônica Seixas, dia 27 de março, agora, uma quarta-feira, vai estar aqui para conversar com mulheres. Esse vai ser um momento muito importante para todas nós. São todas convidadas, as mulheres, a participar desse momento com a deputada, justamente para a gente conversar sobre isso, sobre as pautas das mulheres, né, sobre mulher na política e poder ter um espaço nosso de fala. Eu tinha me planejado para falar um monte de coisa, mas devido às muitas emoções eu estou meio embaralhada. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer. Eu nunca escrevi um livro, mas eu escrevi um artigo num livro. E esse livro é sobre a Previdência Social. E eu quero presentear a deputada Sâmia, porque nós estamos... para pedir também, em nome das assistentes sociais do Brasil, que nós estamos numa luta. A gente tem uma lei federal aprovada em 2010. Eu estava em Brasília no dia da aprovação, porque teve o CBAS, que é o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, e nós fizemos uma parada em frente ao Congresso, a gente ficou lá tomando sol o dia inteiro, para que o projeto de lei entrasse em votação, que ele já estava tramitando há 20 anos, 10 anos, não me lembro. E nesse dia, com o nosso barulho lá, com o nosso movimento, o projeto entrou em votação, foi aprovado. Em muitos lugares ele é aplicado, mas em outros não. Como, por exemplo, no INSS, que é o órgão público federal. Nós fazemos 40 horas lá, não se cumpre a lei das 30 horas para assistente social. Então eu te peço esse apoio nessa luta, está rolando um movimento nacional, depois eu vou te entregar um ofício com os dados. E aqui tem vários artigos de assistentes sociais do INSS, falando de diversos assuntos. E o meu artigo é especificamente sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício para a pessoa com deficiência e pessoa idosa, que é da assistência social, mas é concedido na Previdência e como assistente social da Previdência. Esse também é resultado da minha tese de doutorado. Então, boa leitura. Só para encerrar mesmo, né, porque a estrela é a Sâmia, claro que sou eu. Eu quero muito agradecer. Eu estou com medo de falar nomes e ser ingrata, né? Mas Horta, Dolar, Lucas e todo mundo que está aqui, o pessoal do coletivo. Mas eu falei os 3 nomes porque eles são do PSOL e eles que conversaram muito comigo para vir PSOL, me incentivaram, marcaram a reunião que o Israel veio aqui, me chamaram para participar. Eles acreditam no meu trabalho, confiam em mim. Isso é muito importante, dá muita força para a gente continuar a nossa luta. Então eu quero agradecer especialmente vocês, porque estão sempre do meu lado. São pessoas que eu ligo quando eu preciso, que eu peço ajuda, eu mando texto para o Horta, eu falo, tá certo isso aqui, eu posso postar assim? Porque eu fiquei muito insegura mesmo, isso é real, né? Depois de uma comissão processante, a gente fica com medo do que eu vou falar, do que eu vou postar, porque parece que tem sempre alguém aqui atrás esperando eu cometer uma gafe para me colocar de novo numa processante. Então, essa força, essa luta, e eu não vou falar nomes, porque tem muitas mulheres, mas todas as mulheres aí que me apoiam, do coletivo, que estão aqui, vocês são fundamentais para que o mandato caminhe, continue, e para que eu esteja aqui hoje, nessa força, mudando de partido, mas não mudando de lugar. Obrigada. Bom, e agora, né, a nossa deputada federal, Sâmia Bonfim, vai fazer uma fala para todos. Por favor. Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiro agradecer a receptividade, o convite para estar aqui em Ourinhos. Agradecer também por ter sido possível organizar, mesmo que num horário um pouco ingrato, segunda-feira à tarde, mas é porque amanhã eu já corro de volta para Brasília. Tenho uma passada imprudente para a inauguração da Pedra Fundamental do Instituto Federal de lá. Deu para vir para cá, volto para Prudente, depois eu para Brasília, então antes passo para o São Paulo. Enfim, então foi o horário possível para daqui. Eu agradeço esse esforço de todo mundo.
Hoje é um dia muito importante para o pessoal, Roberta, porque a gente ganha nas nossas fileiras uma grande combatente, militante e representante das mulheres, mulheres trabalhadoras e também dos trabalhadores aqui de Ourinhos. Eu sei o quanto é difícil fazer política de esquerda em cidades do interior. Eu sou de Prudente, uma família de lá, ainda que eu moro em São Paulo já há mais de 15 anos. Porque muitas vezes uma lógica conservadora, fundamentalista, machista e violenta impera nos espaços de poder e mesmo na sociedade. Quando alguém ousa se lançar como candidata, ou quando alguém milita, né, nos movimentos sociais, constrói essa coletividade e apresenta depois um processo eleitoral, a gente recebe todo tipo de perseguição. E eu conheci a Roberta, gente, como? Como eu conheci a Roberta? Um dia o Tatá chegou para mim e falou: Sânia, tem uma vereadora na cidade de Ourinhos que estão tentando caçar o mandato dela. Eu falei: você nem me diga o motivo, eu já imagino qual é o motivo, porque ela incomoda, porque ela deve ser a única, não sei os demais, mas a única que vai até as últimas consequências do enfrentamento, que cobra o governo, que organiza os movimentos sociais, que não fica de preguiça, que não abaixa a cabeça. Eu já entendi tudo, antes mesmo dele me contar a história. Depois eu fui conhecer e descobri que era exatamente disso que se tratava. Felizmente, graças ao grande movimento que vocês construíram de busca por apoios e solidariedade, e principalmente porque o povo de Ourinhos não autorizava que meia dúzia de desocupados dissessem se a Roberta poderia ser vereadora ou não, foi possível continuar com o mandato junto com o coletivo em frente. Mas eu acho que serviu como um processo de aprendizagem não só para nós que construímos esse movimento, né, de apoio e solidariedade, mas também para eles, de que as mulheres, quando chegam para ocupar a política, elas chegam para ficar, seja nos espaços institucionais, mas principalmente organizando a sociedade. A gente pôs o tempo em que a gente tinha medo de cara feia ou medo de se colocar na dianteira, convidando outras companheiras e outros companheiros. Isso é muito inspirador em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente nas cidades do interior, e eu sei da importância que isso tem para Ourinhos e para toda a região. Essa é a primeira coisa. Então, felizmente, temos hoje uma mulher combativa, de esquerda nas nossas fileiras, construindo um polo muito avançado no interior de São Paulo. Isso para o pessoal é fundamental. Considerando que nos últimos anos o nosso partido cresceu muito por diversos motivos, mas eu tenho certeza que por dois em especial. Primeiro, porque teve a coerência ao longo da sua história, coerência programática e ideológica, nunca vacilou, e se alguém individualmente vacilou no tal nome hoje, já não está mais com a gente, porque também é disso que se trata, né? A luta de classes, as contradições, os desafios, sobretudo quando a gente está na política institucional. E por um segundo motivo, porque sempre foi orientado para a luta de classes, e nela, os principais setores que se colocam em movimento hoje no Brasil e no mundo são as mulheres. Se a gente for observar em vários processos de mobilização pelo mundo, vejam o que foi o 8 de março na Argentina em que o Milei assumiu, né, depois de um processo de repúdio da população com uma agenda neoliberal por um governo que se apresentava como de esquerda, optaram por uma saída de extrema-direita, mas aí, desde o início do ano, o pessoal indo para a rua, recusando mais uma agenda neoliberal de desmonte de direitos, de ataque, né, ao direito de organização, algo que é fundamental para a população argentina. E o 8 de março imenso, um monte de mulher de várias idades ocupando as ruas. Eu acho que essa é a essência hoje daquilo que a gente vê de mais avançado das lutas e das mobilizações na política das ruas, mas também no parlamento. A gente vê, olha para o Congresso Nacional, por exemplo, quem é que está ali muitas vezes dando a cara a tapa, enfrentando? Também são representações assim. Então, acho que o pessoal, com esse crescimento, com a sua vida e a vida de tantas outras Robertas pelo interior, tem mais cara, mais chão, mais realidade e mais possibilidade de ser vitorioso. Acho que é isso, vitorioso. Porque a nossa vitória, ela está para além dos processos eleitorais. Então, o que determina a nossa vitória é a possibilidade de encantar cada vez mais pessoas, mover corações e mentes para um projeto em comum, que é o enfrentamento àqueles que estão no andar de cima. Não é simples. Não é simples em nenhum lugar do mundo, principalmente em cidades menores, cidades mais distantes da capital. E esse enfrentamento se faz necessário porque a vida do nosso povo está cada vez mais difícil. A gente teve uma derrota que foi, uma vitória que foi fundamental no ano passado, que foi a derrota do Bolsonaro eleitoralmente. Mas a gente sabe muito bem que isso por si só não garante que a nossa vida imediatamente melhore, ou que de uma hora para outra o governo possa fazer uma orientação que mude completamente os rumos do nosso país. Porque a gente sabe que também foi necessário ser feita uma frente ampla de tudo todos os dias.
pressionando, levando a ajuda do mercado e fazendo com que a opção muitas vezes não seja olhar para aqueles que estão embaixo, mas para aqueles que estão ali com mais possibilidade de lobby, de trânsito pelos corredores do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Então, qual é o nosso papel nesse grande latifúndio do poder que é criado? É do lado de fora, construir o nosso poder, as nossas ideias, fazer a nossa disputa ideológica. E disso a gente não pode abrir mão. A impressão que dá, às vezes, muitas vezes eu ouço isso, olha, tem uma extrema-direita muito forte, muito organizada, por isso, cuidado com o que se diz. Tem que pensar muitas vezes se você levanta tal bandeira ou defende tal ideia, porque isso pode colocar no currículo ainda da extrema-direita. Quem nunca ouviu isso? Como se fosse culpa nossa, das nossas ideias, da nossa possibilidade de mobilização à organização da extrema-direita. Eu digo que é o contrário disso, Roberto. Eu acho que é justamente onde a gente falha, quando a gente deixa de disputar a opinião, deixa de disputar ideologicamente a sociedade, é nisso que a extrema-direita se organiza. Que quando as condições materiais da população não apresentam melhora, acontece uma grande decepção. E aí surgem esses falsos messias e uma saída reacionária. Por isso que também a gente sempre se envolve nos processos de luta internacional, na solidariedade internacional entre os povos. Me lembro, inclusive, há poucas semanas, o tardalhaço que foi no Brasil, no mundo, quando Lula disse que era um genocídio que estava acontecendo na faixa de Gaza. Fez, inclusive, uma comparação com o Holocausto. Parece assim, a extrema-direita no Brasil se organizou, setores da imprensa se organizaram querendo criminalizá-lo pelo que ele disse. E nós somos o primeiro a dizer, o Lula estava correto. Quando é para criticá-lo, quando tem, por exemplo, um projeto como a desses dos aplicativos, principalmente porque a gente sabe as consequências que isso pode ter para a classe trabalhadora, a gente critica, faz um debate assim, fraternal, mas necessário, dizendo, pelo amor de Deus, não é esse o rumo, né, que a gente quer para o nosso país, para os trabalhadores, legalizar a informalidade, a hiperexploração, 14 horas de trabalho, vai ser legal, vai ser reconhecido, supostamente como direito no país. Você vem para criticar agora. Quando é correto precisa ser dito, principalmente porque os que se levantaram contra essa declaração, a extrema-direita internacional organizada pelo Benjamin Netanyahu em Israel e que tem relação direta com o Eduardo Bolsonaro e essa corja toda que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é essa a nossa forma de se movimentar. Qual é a nossa orientação? A nossa orientação é o nosso programa, é a coerência política, é defender os que estão de baixo. Isso não é simples. Eu também tive ameaças de cassação. Estou respondendo ainda uma. Foram 3 no ano passado, assim. Uma por causa de CPI do MST, outra porque eu chamei, sei lá, um golpista de golpista, e a outra, entendeu? Eles ficam passando motivo para ver se a gente vai voltando para trás. Se a gente tem medo de falar, mas isso também vai dando mais combustível e mais vontade de seguir lutando. Porque a gente sabe que do lado de fora a reação é outra, é muito maior. Não, como eu disse, não é meia dúzia de reacionários que vai nos fazer dizer se a gente pode seguir com o nosso mandato ou não, porque a gente sabe o quanto é difícil chegar num espaço como aquele e por que a gente está naquele espaço. E aí eu queria ir ensinando com isso. Muitas vezes tem uma ideia de um estrelato assim, de figuras públicas, como se parlamentares fossem, enfim, pessoas muito distantes, muito poderosas. Primeiro que não é verdade, porque as nossas limitações são muitas, ainda que as nossas possibilidades de ação sejam muitas, também a gente utiliza todas elas para organizar as demandas da população. Mas porque não é dessa forma que, pelo menos eu acredito assim, que a coisa tem que ser feita. Tem que ser sempre com o pé no chão, voltado para aquilo que é o real da população brasileira. E eu acho que isso é tão importante quando a gente se filia no partido, principalmente como pessoal, assim, é saber que tem projeções, sonhos e projetos que são muito maiores daquilo que a gente pode fazer e muitas vezes numa expectativa que se tem sobre a gente. Toda vez que alguém fala para mim, vai lá, faz, eu falo, vamos fazer junto. Vem cá, vamos organizar um grupo de pessoas, senão a gente não consegue ir adiante. Está sendo assim, se estou o tema das doulas, com a temática das doulas, por exemplo, no Congresso Nacional. Tem um projeto, já que eu fui relatora na Comissão da Mulher,